Sempre odiei o frio. Muitas noites frias de inverno passadas sozinho enquanto meu pai, um açougueiro desempregado, gastava nossos benefícios sociais com bebidas e descarregava suas frustrações em mim com o seu cinto. Deixei minha cidade há 15 anos atrás, aos 16 anos, depois de uma surra que tomei dele e nunca mais pensei em voltar. A última vez que ouvi falar desse cara, que um dia chamei de pai, foi há cerca de 8 anos, e ele tinha começado a viver nas ruas. Passei alguns anos no exército, consegui estudar em uma faculdade pública e construí minha família. A vida era ótima e eu não pensava no meu pai há anos. Eu realmente acreditava que a pior parte da minha vida tinha ficado para trás. Estava vivendo o sonho, linda esposa, filhos e prestes a comprar nossa casa própria. Mas tudo isso mudou no ano passado. Em novembro, minha esposa e eu estávamos quase prontos para assinar os papéis da casa dos nossos sonhos. Ela trabalhava como decoradora e eu possuía metade de uma pequena oficina de automóveis junto com um velho amigo do exército. Estávamos tão perto de assinar. Ainda me lembro do envelope pesado que recebemos pelo correio um dia antes de terminarmos a compra de nossa nova casa. Dentro do envelope havia uma carta de um advogado me informando que meus avós, por parte de mãe, haviam falecido. Minha mãe tinha morrido durante o meu nascimento e eu nunca tinha conhecido meus avós. Lembro-me de meu pai uma vez me dizer, durante uma de suas muitas tentativas de sobriedade, que os pais de minha mãe odiaram ele e o culparam por sua morte. A carta do advogado afirmava que eu era o único herdeiro vivo de uma propriedade. Eu herdei diretamente mais de 1 milhão, que era o valor da mansão, mais o estimado em 3,5 milhões em obras de arte e móveis antigos. A única ressalva era que eu precisava estar na pequena cidade onde eu morava quando era jovem para reivindicar a herança dentro de 30 dias, ou então a propriedade se tornaria do Estado. Minha esposa ficou em êxtase. Tentei corresponder à sua felicidade, mas falhei miseravelmente. Eu tinha feito um bom trabalho construindo uma nova vida para substituir a vida quebrada que eu tinha deixado para trás. Sim, isso era uma tonelada de dinheiro, mas tínhamos o que queríamos por aqui. Entretanto, minha esposa estava determinada. Ela acreditava que esse era o pontapé inicial que sua carreira precisava, me convencendo de que deveríamos nos mudar todos para a mansão. Ela poderia fazer vídeos para a internet sobre como decorar uma mansão e eu poderia usar o dinheiro da herança para começar uma nova loja de automóveis. Era meio que perfeito na cabeça dela. Eu gostaria de ter resistido mais, mas minha esposa é teimosa como uma mula quando ela quer alguma coisa. Então, nos mudamos. Vendi minha participação na loja de automóveis para o meu amigo e, relutantemente, fiz as malas para a mudança de cidade. Meus 2 filhos compartilharam o entusiasmo de minha esposa pela mudança. Ela mostrou fotos do local que foram incluídas no envelope do advogado. Lembro de meu filho mais velho, Brian, dizendo: "Legal, nossa própria casa assombrada." Ele estava certo. O lugar parecia saído de um filme de terror. Uma mansão velha e enorme, com a aparência de não ter sido habitada por anos, e parecia ter uma névoa perpétua em torno dela, provavelmente devido à sua proximidade com um lago. O advogado informou que os meus avós tinham vivido reclusos nos últimos 20 anos. Seu advogado os tinha visto pela última vez há 5 anos antes de desaparecerem. Uma longa investigação policial determinou que eles provavelmente haviam se afogado no lago de propósito, possivelmente como parte de um pacto que fizeram entre si. Lençóis brancos cobriam todos os móveis e obras de arte, e uma espessa camada de poeira cobria tudo na mansão, exceto na cozinha e no quarto principal.
O telhado era quebrado em algumas áreas e o quintal estava em extrema necessidade de paisagismo. A única fonte de calor vinha das lareiras, que pareciam gritar durante as noites de vento por falhas na estrutura. Então, sim, meu filho Brian estava certo. Tínhamos nossa própria casa assombrada. As primeiras semanas de vida na mansão foram realmente muito boas. Meus 2 filhos e eu saíamos para o terreno da propriedade e pegávamos lenha para aquecer a mansão. Minha esposa começou seu canal no YouTube e a trabalhar na arrumação do lugar. Tudo parecia bom demais para ser verdade. A euforia inicial, no entanto, começou a desaparecer no 2º mês. A mansão parecia muito grande, velha e assustadora. Todo mundo acordava assustado quando fortes rajadas de vento sopravam do lago e forçavam seu caminho através de todos os cantos e recantos da mansão. Eu me virava na cama a noite toda, tentando apagar o uivo e o grito do vento que parecia vir das profundezas da mansão. Depois de muitas noites sem dormir, decidi que era hora de usar parte do dinheiro da herança para consertar essas falhas na mansão, isolamento acústico e essas coisas. Liguei para todos os profissionais que faziam esse tipo de serviço. Cada um deles deu desculpas ou desligou quando eu lhes disse o endereço da mansão. Deveria ter me preocupado um pouco pelo fato das pessoas parecerem ter medo do lugar, mas isso nunca passou pela minha mente na época. Em vez disso, fiz uma viagem até uma loja de ferragens local e peguei algumas peças de vedação. Nunca vou esquecer os olhares que os moradores me deram. Na época, assumi que isso era devido ao ciúme da herança. Quando penso nisso agora, lembro-me de que suas expressões não pareciam ser de inveja, mas sim de dó. Voltei para a mansão e vedei tudo quanto é canto como um louco durante a noite toda. Percorri toda a mansão em busca de lacunas, rachaduras e buracos para preencher. Dormir em 2 quartos diferentes não ajudou. Tampões para os ouvidos, música e minha cabeça enfiada entre 2 travesseiros grossos finalmente me permitiram ter uma noite inteira de sono. As vedações não tinham funcionado. Minha esposa suspeitou de que eu estava me preocupando demais e que isso era apenas o estresse de voltar para casa depois de tantos anos. No dia de Ano Novo, minha esposa me acordou e disse que uma nevasca estava vindo em direção à nossa cidade. Já havia uns 10 centímetros de neve no chão. Eu me preparei para sair e cortar madeira caso a tempestade durasse mais do que o esperado. Depois de 2 horas de trabalho duro, decidi fazer uma pausa e voltar para dentro. Outro meio metro de neve já havia caído enquanto eu fazia isso. Lembro-me de pensar comigo mesmo em chamar os meninos para me ajudarem a empilhar a madeira enquanto eu cortava. Mas no meio do caminho, notei marcas de patas na neve fresca. Elas eram grandes, grandes demais para um animal, quase humano. Mas quem diabos anda descalço na neve? Eu estava prestes a descobrir. Meus pensamentos sumiram quando notei que a porta da frente da mansão estava bem aberta. Eu definitivamente tinha fechado quando saí. Acelerei meu ritmo e comecei a gritar para repreender um dos meninos por deixar a porta aberta no meio de uma nevasca. Parei no meio da frase, quando vi um objeto redondo deitado na soleira da porta. Meu coração caiu em meu estômago e minhas mãos se apertaram ao redor do machado. Deitada na soleira da porta estava a cabeça congelada de um homem velho, cortada de forma limpa no pescoço. Olhos brancos e frios olhavam sem vida para o lago, enquanto sua língua se projetava do lado da boca, torcida em um grito permanente. O instinto tomou conta. Era luta ou fuga. Entrei na mansão, sentindo a onda de adrenalina enquanto chamava por minha esposa e filhos. Um grito fraco surgiu da direção da cozinha.
Saí correndo e me deparei com um alçapão aberto no chão. O ar frio veio por esse alçapão enquanto eu me abaixava na escada. Lá, fiquei em uma passagem escura, iluminada por lanternas a óleo esfumaçadas, penduradas nas paredes. Corri pelo túnel com as duas mãos enroladas em torno do cabo de madeira no machado. Soluços davam para ser ouvidos pela passagem em minha direção. Logo, cheguei em uma sala grande e fria. Minha esposa e meu filho mais velho estavam em uma cadeira no meio da sala, tremendo com as mãos amarradas atrás das costas. Uma dúzia de corpos congelados, pendurados nas paredes em ganchos de carne, olhavam para nós. Contra a parede distante, espiei meu filho mais novo, amarrado ao que parecia ser uma guilhotina caseira. Eu dei um passo em direção à engenhoca, mas um homem velho emergiu da parede sombreada e grunhiu: "Eu não tocaria nisso." O velho grisalho segurava uma arma na mão direita e uma corda na esquerda. A corda levava até o teto, onde segurava a lâmina da guilhotina no lugar, cerca de 10 metros acima do pescoço do meu filho mais novo. Dei mais um passo em direção ao meu filho, e o homem afrouxou o aperto da corda, deixando a lâmina cair 1 centímetro antes de pegar a corda novamente. Eu congelei. "O que você quer com a gente?" eu gritei. "Jantar", disse ele com uma risada cheia de catarro. "Um homem tem que comer, não é?" ele disse. Por um momento, pensei que a risada soava familiar, mas o homem não se assemelhava a ninguém que eu já tivesse conhecido. Pele amarelada, coberta de lesões escorrendo, dentes apodrecidos, unhas pretas e quebradas. Ele parecia algo saído de um filme de zumbis. Uma forte rajada de vento abriu uma grande porta que levava para fora. O velho desviou o olhar por um momento, e foi aí que levantei o machado. A parte afiada do machado colidiu com o rosto do homem e ele tombou para trás em uma lanterna a óleo pendurada na parede. Seu aperto na corda afrouxou e depois cedeu. Dei 2 passos rápidos e mergulhei para a frente. Meu braço se esticou para cima quando a lâmina começou a cair. Peguei a lâmina na palma da mão e ela afundou para baixo, finalmente chegando na metade do meu antebraço. Lutei contra a dor e me forcei a agarrar a corda para puxar a lâmina da guilhotina de volta. Meu filho saiu ileso, exceto por estar encharcado de sangue. A fumaça subia atrás de mim. A lâmpada quebrada havia iniciado um incêndio crescente no canto da sala. Puxei minha esposa e meus 2 filhos de pé, libertei suas mãos das amarras e minha esposa imediatamente começou a enfaixar meu braço e mão com qualquer roupa que pudéssemos para estancar o sangue. Comecei a levá-los de volta para cima, em direção à mansão, quando ouvi um grito desumano vindo atrás de nós. Nós nos viramos e vimos o homem envolto em chamas. Ele correu em direção ao lago, mas escorregou na margem e caiu de bruços na lama. Ele se contorceu por mais um momento enquanto as chamas continuavam a queimar, e depois ficou imóvel. A polícia não chegou por horas, devido à neve. Não quero imaginar que tipo de horror teríamos que suportar se eu tivesse ficado coberto de neve com aquele lunático. O chefe de polícia da cidade me disse que era o caso mais horrível que ele tinha visto em toda a sua carreira. O canibal, como a imprensa o chamava, faleceu pouco depois que a polícia chegou à mansão. Queimaduras de 3º grau. A polícia não conseguiu identificar o cara, mas tenho minhas suspeitas. Eles também não conseguiram identificar a maioria das vítimas, exceto meus avós. A polícia acredita que a maioria deles sejam alcoólatras ou moradores de rua. Minha família e eu estamos de volta à nossa cidade, de onde nunca deveríamos ter saído. Meu braço está se curando e espero estar de volta ao trabalho na loja de automóveis em breve.
Vendemos todos os móveis e obras de artes da mansão, mas não conseguimos vender a mansão em si. Entreguei a propriedade dela para o Estado. A última vez que ouvi falar de lá, soube que eles estavam planejando demoli-la. Ainda estamos lidando com o trauma emocional disso. As crianças são jovens o suficiente para que fiquem bem com a ajuda de alguma terapia. Eu ainda tenho problemas para dormir à noite. E mesmo agora, estou atormentado com o pensamento de que, na verdade, não era o barulho do vento que estava me mantendo acordado à noite. Até a próxima. Obrigado.